Existe uma parte de você, um comandante interno, que toma decisões, que gera desejos, impulsos, vontades, sentimentos, intuição. Tudo isso acontece muitas vezes sem que você se dê conta do que está fazendo ou pensando. São forças inconscientes que guiam as nossas ações, comportamentos, hábitos e sentimentos. Geralmente, uma pessoa que precisa, por exemplo, mudar um hábito, seja ter uma alimentação mais saudável ou parar um vício de beber ou de fumar, ou qualquer desvio de conduta ou moral, geralmente a pessoa que precisa mudar tem plena consciência das consequências de não mudar. Ela sabe, inclusive, o que deveria estar fazendo para mudar, mas não consegue, como se houvesse forças ocultas que governam a sua vontade, que impedem de conseguir, forças inconscientes. Nossos mais distantes antepassados, em um momento da evolução, tornaram-se conscientes de si mesmos, desenvolveram consciência, razão, e a partir deste momento passaram a tentar explicar os fenômenos do mundo e de si mesmos. Perceberam que dentro do seu universo interior havia algo além da sua própria consciência, um gênio, uma alma, um espírito, um guia interior, diferentes nomes, diferentes interpretações para um fenômeno incomum. Nossa espécie, muito provavelmente, sempre utilizou rituais mágicos ou religiosos, cerimônias, meditações, transes, mantras, diferentes formas de transcender a consciência e entrar em contato com esta parte oculta e misteriosa, muitas vezes tida como sagrada. Se você quer entender estas forças ocultas e aprender como isso pode lhe ajudar a ter um maior domínio sobre a sua vida, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e assista este vídeo até o final, que vai valer muito a pena. E começando agora um novo formato, este assunto começa aqui no vídeo de segunda-feira e continua no nosso novíssimo podcast que vai ao ar então na sexta-feira, respondendo as perguntas que surgirem sobre este vídeo, o vídeo da segunda, e aprofundando ainda mais neste assunto. Freud, o pai da psicanálise, apresentou um modelo que divide nossa mente em duas partes principais, a mente inconsciente e a mente consciente. Freud comparou a mente, então, com um iceberg. A ponta do iceberg, a parte visível em cima da água, representa o que temos consciência, nossos pensamentos, o conhecimento que adquirimos, o raciocínio, esta parte que costumamos chamar de razão. Esta seria a nossa mente consciente, a parte visível do iceberg, a ponta do iceberg, que é apenas uma pequena porção do seu tamanho real. Embaixo d'água há uma parte imensa, submersa. Esta seria então a nossa mente inconsciente, uma grande porção do total da nossa mente. E nessa visão, portanto, grande parte das nossas ações, comportamentos e decisões partem da nossa mente inconsciente. Ela que estaria no comando das nossas vidas. Sabe quando você está dirigindo, pensando em vários assuntos diferentes e sem que você perceba, seu carro parece que chega ao seu destino sozinho? Você então se dá conta, nossa, eu nem vi o percurso. No entanto, foi capaz de respeitar a sinalização de trânsito com todas as suas regras, você parou no semáforo, você dobrou a esquina certinho e chega no destino como se o carro estivesse no piloto automático. Isso e tantas outras tarefas que também delegamos à nossa mente procedural, fazemos sem perceber o que estamos fazendo. Esta porção inconsciente comandou o seu corpo enquanto sua mente divagava e viajava em meio a outros pensamentos, usando a imaginação. Às vezes fazemos coisas que vão também totalmente contra aquilo que a gente acredita ou aquilo que queremos conscientemente. A gente acaba agindo diferente do que esperava.
Às vezes, temos desejos incontroláveis que praticamente nos forçam a gastar demais, comer demais, agir de forma inapropriada, agir com violência ou com medo em certas circunstâncias. Temos experiências passadas, algumas tão antigas que nem nos lembramos mais, mas elas deixam aprendizados, deixam estruturas neurais que atuam como resposta a certas circunstâncias. Se quando criança eu vi minha mãe tomar um grande susto ao ver uma aranha, posso automaticamente passar a ter medo de aranhas também. E esse medo vai sendo reforçado ao longo dos anos. E aí hoje, como adulto, como uma pessoa já madura, eu posso ter uma fobia violenta de aranha, mesmo sem me lembrar que isto começou lá com um susto da minha mãe. Eu não tenho mais acesso a essa memória. Tenho medo de aranha, mas nem sei por quê. Este conteúdo que controla esta reação de medo é um conteúdo inconsciente. Minha mente consciente pode até tentar argumentar com esse medo. Eu sei que é um medo irracional, que aquela aranha não vai me matar, mas o medo continua assim mesmo. Tem outra parte de mim que se apavora e assume o controle do meu corpo. Até o surgimento dos estudos do brilhante psicólogo suíço Jean Piaget, a teoria vigente era a empirista do filósofo John Locke, que entendia que a mente humana de um recém-nascido era como um papel em branco a ser preenchido de acordo com os estímulos que recebesse do ambiente. Jean Piaget, no entanto, realizou uma série de experimentos com bebês e crianças em diferentes estágios de desenvolvimento e descobriu que desde o dia em que nasce, um bebê já é capaz de formar representações abstratas, bem sofisticadas, já tem noções de matemática, de linguagem, de moral e até mesmo um certo raciocínio científico e social. E é isso que cria um repertório de intuições inatas que estruturam aquilo que eles aprenderão. E mesmo sem saber falar ou conceituar de forma ampla, já somos capazes de aprender e classificar o mundo com estes pequenos recursos que temos desde o nascimento. Antes até, a experiência com hipnoterapia mostra na prática que há memórias residuais, até mesmo do período em que estávamos no útero. Algumas experiências traumáticas que acontecem na nossa infância, em geral até os 10 anos de idade, não estão organizados, compreendidos da mesma forma que acontece quando somos adultos. Na infância, contamos com esses poucos recursos inatos. E mais alguns que vamos adquirindo, mas ainda não somos capazes de compreender plenamente o que acontece com a gente. Não compreendemos bem a vida, não sabemos ainda dar nome para as coisas ou para as emoções, pois não dominamos a linguagem. Então, algumas das nossas memórias desta época ficam incompletas de sentido. Lembramos de emoções, de sensações, algumas imagens soltas, mas não há assim uma lógica organizada, não sabemos explicar o que é, de onde vem, são memórias desorganizadas e inconscientes. Não há linguagem associada a essas memórias, mas elas estão lá, na nossa mente, nesta parte inconsciente e podem sim influenciar secretamente o nosso comportamento do dia a dia. Muitas vezes temos essa nítida sensação de que há duas partes separadas em nós e essas partes vivem em constante conflito, mente e corpo, desejos e razão, razão e emoção, o anjinho e o capetinha. São várias expressões populares e provavelmente você conhece algumas delas, formas diferentes de representar este conflito interno. Para os antigos gregos, a voz interior, o diálogo interior, com todo este conhecimento inconsciente,
esses fenômenos que brotam das profundezas da nossa mente e que parecem governar as nossas vontades, são manifestações do daimon. O daimon seria algo equivalente a um gênio da cultura árabe, sabe o gênio da lâmpada? Uma espécie de espírito pessoal. Uma pessoa poderia viver sob influência de um eu-daimon, um daimon do bem, ou um kako-daimon, um daimon do mal. Aquele que vive sob a influência do eu-daimon, das boas virtudes, do correto, do viver de acordo com a natureza, de acordo com suas forças pessoais, com propósito de valor, este alcançaria a eudaimonia, a felicidade. O guia interior, o daimon, está satisfeito e então proporciona a paz interior, satisfação com a vida e consigo mesmo. James Hillman, fundador da psicologia arquetípica, explorou esse conceito de daimon na psicoterapia. Nossos desejos conscientes, geralmente aqueles desejos de riqueza, de reconhecimento, de conquistas materiais, nem sempre estão alinhados com nossa vontade mais profunda. Meu consciente, minha mente consciente quer seguir uma profissão que pode me enriquecer. Então eu vou dar duro, sem sofrimento não há ganho, eu tenho que me esforçar, que dar o máximo, quero construir algo a qualquer custo. Mas há uma parte inconsciente que não quer isso, quer outro tipo de vida, talvez mais simples, que eu conscientemente não admito. E aí, de uma forma ou de outra, as coisas começam a dar errado. Eu me saboto, sem perceber, prejudico o meu desempenho. Pode até acontecer de eu ficar doente ou de sofrer algum tipo de acidente. Eu tenho a impressão, então, que a vida é uma guerra, uma luta constante. Haverá um grande conflito interno dentro de mim. Ou um pouco diferente, eu tenho sonhos, desejos e vontades que surgem lá das profundezas do meu inconsciente, do meu ser, de seguir uma certa carreira, de viajar, de construir algo como projeto de vida, mas não dou devida atenção a isso, pois tenho outra vida, outras responsabilidades, outros projetos. A vida foi acontecendo e fui deixando ela me levar, agora não dá mais. E aí tem esta parte dentro de você que diz: estou aqui, ainda quero aquelas coisas, mas você não permite que ouvir esta parte, e aí se sente infeliz, incompleto. Para Hillman, assim como para os antigos gregos, a felicidade está em seguir este chamado interno, o daimon, ou viver com a angústia e o conflito interno. Um conflito interno que perturba, que tira a paz, sentimos que as coisas não dão certo, começamos a buscar explicações. Seres humanos precisam entender, somos máquinas de conceituar coisas. Quando algo inexplicável acontece nas nossas vidas, quando sentimos forças inconscientes tomarem conta do nosso corpo, dos nossos comportamentos, quando as coisas não dão certo e não entendemos o porquê, recorremos então aos mesmos artifícios que os nossos antepassados, recorremos à fé, aos rituais, aos estados alterados de consciência, muitas vezes por meios perigosos, como drogas e alucinógenos. Uma necessidade que temos de mergulhar neste caos do inconsciente em busca de respostas, de inspiração, de alívio, de algo maior que possa preencher estas lacunas. Nos tempos atuais ainda temos mais recursos, podemos buscar a ajuda de um psicólogo, um coach, um terapeuta. Existem diferentes abordagens para explorar ou reorganizar o conteúdo da nossa mente inconsciente. Todos eles consistem em reorganizar e preencher as lacunas no conteúdo da nossa mente inconsciente. Onde os gregos enxergaram o daimon, Freud enxergou diferentes pulsões, Jung enxergou arquétipos e complexos,
Os cognitivistas mais modernos enxergaram distorções cognitivas. Milton Erickson olhou para o inconsciente e viu uma mente repleta de sabedoria e recursos infinitos. Diferentes teorias para buscar formas de compreender e reorganizar o inconsciente. Essa reorganização pode acontecer através da conversa, do diálogo, da oração, da fé, de um transe terapêutico ou ritualístico, religioso, ou uma jornada de peregrinação, até mesmo uma forte experiência da vida, dessas que acontecem com todos nós. Algo que vai mudar o seu contexto, o seu ambiente costumeiro, o seu dia a dia, a sua rotina, uma experiência diferente que vai te empurrar para o mergulho no caos, na confusão, neste caldo inconsciente de metáforas, emoções, memórias reprimidas. E uma vez chegando neste lugar, conseguir dar novos significados, novos olhares, novas perspectivas, assim abrindo a possibilidade para que algo novo possa surgir. E é assim que surgem as ideias, as soluções, o alívio, a criatividade. Aquelas informações inconscientes foram de alguma forma reorganizadas, as lacunas foram preenchidas, o cérebro novamente opera em sincronia. Colocando-se em ambientes diferentes, em experiências diferentes, você dispara inclusive diferentes demandas fisiológicas em nível genético, e isso pode manifestar novos elementos de você. Mudanças ambientais e de contexto podem literalmente ativar ou desativar certos genes do seu DNA. É por isso que tantas pessoas buscam peregrinações para achar um sentido para a vida, vão lá para o caminho de Santiago ou fazem outra jornada ou caminhada difícil e retornam dizendo que isso mudou a vida deles, a maneira de ver a vida. É uma mudança radical de ambiente, de necessidades, de realidade. É o contato com o caos que vai reprogramar a mente e, quem sabe, até o código genético. Este é o mesmo motivo pelo qual, algumas vezes, uma grande mudança na vida acaba desencadeando uma doença. Houve uma reprogramação genética mediante a um estresse extremo. E isso tudo explica também por que diferentes abordagens funcionam, da psicoterapia tradicional, psicanálise, à hipnose, do coaching ao ritual xamânico, da cura espiritual ao culto evangélico. Algumas funcionam para certas pessoas, mas não funcionam para outras. Depende do que essa pessoa acredita, do seu filtro, das suas crenças. Mas sempre há opções, algo que pode funcionar, algo que pode organizar a sua mente. É como uma substância supersaturada. Se você pega água pura, vai adicionando açúcar nessa água, chega um ponto que a água satura, o açúcar deixa de dissolver e começa a se acumular no fundo do copo. Mas aí você pode aquecer essa água. Esse açúcar derrete e aí se torna homogêneo e você consegue até adicionar mais algumas colheres de açúcar sem acumular nada no fundo. Aí você esfria essa água e ela, curiosamente, permanece em estado líquido. Ela virou uma substância supersaturada. Um fato interessante é que se você soltar um grãozinho de açúcar nessa água, imediatamente ela satura toda aquela quantidade que colocamos a mais. Tudo se organiza instantaneamente e cristaliza imediatamente. A hipnose moderna e outras terapias profundas, por exemplo, utilizam técnicas que induzem a um estado de consciência diferenciado, um estado que permite acessar com mais facilidade conteúdos reprimidos, memórias perdidas e desconectadas, conteúdos desorganizados. Com a hipnose é possível submergir até onde os problemas realmente estão, entrar em contato com o caos gravado no subconsciente, aquelas memórias de infância, sensações fortes que aparecem em determinadas situações,
como fobias, por exemplo. Você hoje, como adulto, com toda a sua experiência de vida, pode voltar naquelas memórias e preencher as lacunas, pode dar novos significados, novos entendimentos. Quando um trauma ou alguma lacuna é resolvida, toda uma série de circuitarias do cérebro se reorganiza, como aquele grão de açúcar que, caindo na água, reorganiza todas as moléculas em uma reação em cadeia instantânea. Novas conexões neurais são formadas, trazendo alívio para a angústia, para sofrimentos psicológicos, e assim abre-se a oportunidade de mudar comportamentos, hábitos ou sentimentos, aqueles sentimentos muito profundos. E existem diferentes técnicas profissionais ou experiências que podem nos ajudar nessa jornada de autoconhecimento, de mergulho interior. Jornadas de autoconhecimento podem lhe ajudar a conhecer suas reais motivações, suas forças interiores, seus melhores recursos e também compreender suas fraquezas, suas dificuldades. Como na filosofia oriental, para trilhar bem o caminho da vida, devemos procurar sempre o caminho do meio, o equilíbrio, o tal. De um lado temos a ordem e a segurança do dia a dia, do outro lado temos o caos. O caos permite a criatividade, o desafio, a mudança de vida, e a ordem nos ajuda a organizar as coisas, inclusive o caos, a manter o caminho seguro, lógico, focado, racional. Terapia, coaching, rituais, meditação, todas essas práticas ajudam a encontrar o equilíbrio. Equilíbrio naquela relação que comentamos lá no início, consciente e inconsciente, razão e emoção, corpo e mente, ordem e caos. E se você tem dúvidas ou comentários sobre algum assunto que tocamos neste vídeo, mente inconsciente, autoconhecimento, terapia, hipnose, coaching ou filosofia, gostaria muito que escrevesse aqui nos comentários, pois sexta-feira será dia de estreia do nosso podcast, e aí vamos responder essas perguntas e aprofundar ainda mais neste assunto. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, aperta no sininho para ser avisado quando o podcast ir ao ar. Estaremos aprofundando este tema e, como sempre, deixo aqui embaixo as referências que fundamentam este vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui e até sexta-feira que vem. Tchau!